Capítulo 20. Trasladação das relíquias do santo. Enquanto a alma de Santo Antônio como que passeava através das nações, fazendo bem por todo o seu caminho, seu corpo venerável repousava no túmulo provisório que se lhe tinha levantado. Ele não estava aí sem honras. Os peregrinos que o visitavam noite e dia, coroavam-no de flores e de luzes, cobriam-no de ósculos, inundavam-no de lágrimas, importunavam-no com seus pedidos e súplicas. Mas Pádua queria fazer mais. Ela recordava-se de que desse túmulo havia saído o sinal de seu livramento afetuosa e reconhecida. Tinha feito pagar a sua dívida, pondo seu grande taumaturgo na posse do templo que ela lhe votara. Já vimos que as desgraças da República tinham sustado os trabalhos da construção. Logo que surgiram para ela dias mais felizes, as obras foram reatadas com um novo ardor. Só se parou, quando terminada a parte da basílica entre o vestíbulo e o coro. A partir deste momento, principia a série das trasladações das relíquias de Santo Antônio. Essas trasladações correspondem aos desenvolvimentos sucessivos da basílica. Elas misturam seus acontecimentos da história nacional, sobre os quais exercem às vezes alguma influência. São como outras tantas ressurreições operadas pela Igreja, em glória do santo, que provocam um novo entusiasmo, cada vez que muda de sepulcro, e nunca se deita sem responder com benefícios ao amor que o aclama. A primeira trasladação foi decretada pelo Senado de Pádua, que a fixou para o dia da oitava de Páscoa, 8 de abril de 1263. Nesse tempo, São Boaventura governava a ordem dos frades menores. Foi encarregado de executar o decreto. Ele desempenha essa piedosa missão com sentimentos de profunda religião e uma ternura de afetos que se explica pela devoção de que era animado para com o servo de Deus. Não havia conhecido bem-aventurado Antônio, porém este era para ele um jovem antepassado a quem tocava com a mão, e de quem respirara o bom odor, ainda bem vivo na ordem quando lá entrou. O suntuoso historiador de São Francisco havia já deixado expandir-se em muitas circunstâncias a admiração que sentia pelo mais ilustre discípulo do patriarca. Adivinha-se a emoção com que se aproximou da arca do santo. Não suspeitava ele que Deus o havia escolhido para ser a primeira testemunha de um prodígio muito capaz de aumentar a sua piedade para com o taumaturgo. 32 anos eram decorridos desde que se não revolvera mais a terra que cobria o corpo sagrado. Quando o levantaram, todas as carnes haviam sido consumidas, mas a língua estava tão fresca, tão rubra e tão bela, como se o bem-aventurado padre houvesse morrido uma hora antes. Frei Boaventura, homem venerável, ministra-geral dos menores, que foi mais tarde cardeal e bispo de Albana, assistia à festa da trasladação. Ele recebeu em suas mãos esta língua, com muita reverência, e, depois de a ter banhado de lágrimas, em presença do povo reunido falou, nestes termos cheios de devoção: ó língua abençoada, que tantas vezes bendisseste o Senhor, e o fizeste bendizer por tantos outros. Agora nós vemos qual é o tesouro de méritos que amontoaste diante de Deus. Dizendo estas palavras, imprimia-lhes doces e afetuosos ósculos. Depois disso, ordenou que se lhe rendessem honras particulares, colocando-a num relicário especial. A língua de Santo Antônio, que mais de 3 séculos após a sua descoberta inspirava aos escritores católicos páginas ditirâmbicas, foi conservada como um inestimável tesouro. Ao passo que a sua ossada, deposta numa nova urna, era posta em mais suntuoso monumento, num ponto da basílica sobre o qual divergem os autores, mas que,
segundo a opinião mais provável era aquele em que mais tarde se construiu a Capela do Santo, a língua foi encerrada num vaso de cristal que se colocou na sacristia. O segundo, a trasladação do corpo de Santo Antônio, realizou-se em 1310. Para compreender todas as remoções de que foi objeto, e que teriam degenerado em irreverência, se não fossem justificadas, é preciso seguir paralelamente as modificações sucessivas que sofreu a Basílica. Ela foi feita por Frei Gonçalves, ministro-geral dos menores. Viera ele a Pádua para a celebração do capítulo da ordem, que se reunia, segundo o costume franciscano, na festa de Pentecostes. Teve a felicidade de acompanhar o corpo do santo para o meio da grande nave, em que devia passar 40 anos. Fê-lo assim realizar a segunda marcha da sua peregrinação. A terceira trasladação é do ano de 1350. Guido de Montfort ligou a ela o seu nome. Este era muito ilustre personagem, filho do conde de Boulogne-Marítima, e descendente por sua mãe, de São Luís, rei de França. Depois de ter ocupado a sé episcopal de Tournai, e após a de Cambrai, foi promovido ao arcebispado de Lyon. Feito cardeal e bispo do Porto, desempenhou com muita habilidade, sob diversos papas, as funções de legado. Parece que, numa de suas numerosas viagens, correra grande perigo de vida, e que só a visível proteção de Santo Antônio tinha devido à sua salvação. Tendo vindo a Pádua em ação de graças, foi aí recebido pomposamente pelo clero e pelos magistrados da cidade. Hospedou-se no Palácio da Comuna, com toda a sua comitiva, que trazia uma equipagem de 300 cavalos. A trasladação do corpo de Santo Antônio efetuou-se a 14 de fevereiro. Tiraram-no do meio da basílica, para o colocarem sob o altar da capela que depois tomou seu nome. Além das trasladações de que escrevi história, há outras, de um caráter diferente, porém não menos gloriosas para as relíquias de Santo Antônio. Estas são exteriores, melhor se chamariam distribuições, porque o mundo inteiro disputava Pádua a seu tesouro. Em 1579, Sebastião, rei de Portugal, pediu uma relíquia do nosso santo. De todos os soberanos da cristandade era o que só tinha direitos mais incontestáveis. Obteve sem custo o favor que solicitava. Em 1580, a imperatriz da Áustria dirigiu igual pedido, por intermédio do embaixador da República junto ao imperador Matias. Em 1597, o arquiduque Fernando fez outro tanto. Em 1609, Margarida da Áustria, mulher de Filipe III, rei das Espanhas e de Portugal, que Filipe II, pai deste, submeter à sua coroa, obteve também uma relíquia de Santo Antônio. Desenvolveu-se nesta aquisição um luxo de formalidades e uma pompa de linguagem de que os documentos fazem fé, e que atestam muito eloquentemente o prestígio do santo no século XVII. Mais ainda que influência das duas mais poderosas cortes da Europa. A divina providência proporcionou à República Urna a ocasião de fazer brilhar ainda mais sua piedade para com Santo Antônio. Em 1652 a pátria estava em perigo. Veneza achava-se empenhada na guerra de Cândia. Esta ilha era o último troço de suas possessões no Oriente. Depois de haver perdido sucessivamente as ilhas do arquipélago, o Negro Ponto, diversas praças da Morea, Chipre, as Cíclades, estava ela em vésperas de perder Cândia. Os prodígios de valor de Morosini,
que comandava a frota cristã, não o impediam de sofrer derrotas, de vez em quando. Em sua desgraça, Veneza volveu as vistas para Santo Antônio, feito já um santo nacional. Em data de 2 de fevereiro de 1652, achamos nos registros do tempo a seguinte carta dirigida a Pádua pelo Doge Francisco Molino. Francisco Molino, por graça de Deus, Doge de Veneza, aos nobres e sábios varões, André Pisano, por sua vontade podestá de Pádua, e Sebastião Justiniani, capitão da milícia, fiéis e amados, saúde e estima. Na situação cheia de perigos que nos criaram as dificuldades da hora presente, o Senado, para continuar suas tradições de piedade e religião para com Deus, no ardor de seu zelo e admirável devoção, decretou erigir na igreja de Santa Maria della Salute, de recente fundação, um altar consagrado ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a fim de invocá-lo aí como seu patrono junto ao Deus das Misericórdias. Espera ele que, pela plenitude dos méritos deste santo, as nossas orações subirão ao céu, e que neste momento em que todo o nosso poder humano sucumbe, não será vã a nossa esperança na proteção divina. Por conseguinte, de acordo com o Senado, queremos que façais conhecer o nosso desígnio aos administradores do túmulo do santo e aos representantes da cidade, escolhendo para isso o modo mais conveniente que a vossa prudência sugerir. Ao mesmo tempo lhes exporeis que muito desejamos obter uma partícula das relíquias do santo que estão fora do túmulo, a fim de colocá-la e conservá-la com honra sobre o altar projetado, etc. A 11 de março desse mesmo ano, o guardião do convento de Santo Antônio e o procurador do provincial, assistidos por 2 administradores do túmulo, apresentarão-se ante o podestá e o conselho magnífico dos 16, no costumado lugar de suas deliberações. Declararam eles consentir que se concedesse uma partícula do braço que estava com o queixo inferior do gloriosíssimo santo. O conselho deu parecer nessa conformidade, com a cláusula de que no futuro se valeria muito cuidadosamente sobre a relíquia, e dela não se extrairia nenhuma parcela, nem mesmo quando os postuladores fossem príncipes. Por um rescrito datado de 13 de março, o Doge felicitava o conselho por suas resoluções, e anunciava-lhe estar o Senado decidido a promulgar uma lei para de oravante impedir qualquer alienação da santa relíquia, em favor de quem quer que fosse, embora de régia dignidade. O programa das festas da trasladação da Santa Relíquia foi objeto de longas e minuciosas negociações. A 6 de julho, os administradores de Santa Maria della Salute apresentaram um projeto que obteve a aprovação do governo Doge e transmitiu no mesmo dia às autoridades de Pádua. Pelo mesmo rescrito, marcava para 13 de junho a execução do Senatus Consulto de 29 de fevereiro, indicava ainda os meios a tomar para o desembarque no cais de Veneza. As particularidades do programa se conhecerão aqui pela descrição das festas. Então, pois, em nome de nosso Redentor Jesus Cristo, no ano de seu bem-aventurado nascimento 1652, indicação quinta, sábado 8 de junho, em Pádua, na sacristia dos RR. Páginas de Santo Antônio, acharam-se o ilustríssimo e reverendíssimo Senhor Jorge Comero, digníssimo bispo desta cidade, os ilustríssimos e excelentíssimos Santidade André Pisani, podestá, e Sebastião Justiniani, capitão da milícia, em presença de guardião e provincial do convento, e de delegados da cidade, o senhor bispo, abrindo com suas próprias mãos o relicário da maxila inferior do santo, que continha também o osso do braço, daí tirou o osso inteiro,
cortou dele com uma serra a partícula que era destinada à sua serenidade o doge, e que se devia transferir solenemente para Veneza. De novo colocou o resto no relicário, e nele pôs o seu selo. Todas as testemunhas assinaram a ata. A santa parcela foi posta num relicário de grande valor, enviado de Veneza pelo doge, e partiu acompanhada de um certo número de religiosos do convento, 2 administradores do túmulo, e 2 delegados da cidade. Chegando às lagunas, embarcaram em uma gôndola preparada de antemão, na qual se tinha armado um altar coberto de círios acesos. O superior do convento com alguns maiorais da ordem alinharam-se em torno desse altar, fazendo o mesmo os 2 administradores do túmulo e os 2 delegados de Pádua. Uma segunda gôndola seguia, trazendo o resto do cortejo, composto principalmente de religiosos franciscanos. Entretanto, o reverendíssimo chantre da Basílica Patriarcal, em pé na margem da pezeta, revestido de seus ornamentos pontifícios, e cercado do cabide e dos cantores da catedral, em pio recolhimento esperava que a gôndola encostasse. Então recebeu a preciosa relíquia de que vinha carregada e muito religiosamente acompanhou até a igreja de São Marcos, protetor de Veneza. Aí, depositou-a no tesouro em que esta ficou até 13 de junho, dia escolhido para sua trasladação solene à igreja de Santa Maria della Salute. Desdobrou-se então uma pompa extraordinária. A santa relíquia foi colocada sob um magnífico baldaquim. Depois, todos se puseram em marcha para a igreja ao que ela era destinada, desfilando lentamente a procissão ao longo da costa. Viam-se nela todas as ordens do clero secular e regular, as escolas universitárias, os 2 seminários, os cônegos da capela ducal e da catedral, o sereníssimo doge revestido de um manto dourado, os embaixadores dos príncipes, acreditados junto à república, e todo o senado com vestes cor de púrpura. O comandante do arsenal tinha lançado sobre o grande canal Nieponte, como se costuma fazer todos os anos em novembro, para a festa de Santa Maria della Salute, foi por sobre este arco de triunfo que se ganhou a margem oposta. O reverendíssimo chantre celebrou a missa, e recitou as orações prescritas pela liturgia em funções tais. A santa relíquia ficou exposta no altar provisório que se tinha erguido. Durante o dia inteiro, houve um concurso imenso de fiéis, que vinham de todos os pontos da cidade implorar a proteção do glorioso Santo Antônio junto a Deus a fim de que acudisse à República nas terríveis provações que ela atravessava. À tarde, o reverendíssimo chantre voltou com o mesmo aparato à igreja de Santa Maria della Salute. Recebeu a santa relíquia no meio de uma praça vizinha, depois acompanhou-a de novo à igreja patriarcal de São Marcos, e a encerrou no tesouro de onde a tinha tirado, ficando ela aí até acabar-se a construção do altar que se lhe havia dedicado em Santa Maria della Salute. Assim terminou esse dia famoso, que é uma data nos anais da República, e um dos mais belos episódios da história de Santo Antônio. Depois dos funerais mais do que régios que Pádua havia celebrado em sua honra, o bem-aventurado não tivera uma ovação igual. Desde que Veneza recebeu as relíquias de São Marcos trazidas de Alexandria por mercadores do nosso século, não havia ela nunca despendido tanto em honra de nenhum de seus grandes homens. Vendo chegar o leão alado, que devia ser o seu símbolo e presidir-lhe aos brilhantes destinos, em seu entusiasmo exclamou: "Paz a ti, Marcos, meu evangelista." Recebendo as relíquias de Santo Antônio, o Adriático murmurou a velha divisa, que não devia figurar na moeda nacional, mas ficaria gravada em todos os corações: "Paz a ti, Antônio, meu apóstolo preferido,